Olá, meus amigos aqui do nosso canal Ecos do Calvário, Matheus Rocha aqui falando. Nós estamos hoje, dia 16 de janeiro de 2025, dando o que eu vou chamar de o start mesmo desse canal, né? Nós já atuamos há alguns anos no Ministério da Pregação, do Ensino, algo que o Senhor nos chamou há muito tempo atrás. E nós temos ouvido dos nossos amigos, dos irmãos em Cristo, da nossa comunidade, de outras comunidades que nós também ministramos, o quanto o Senhor tem abençoado eles através do nosso ministério. E algumas pessoas, né, aquelas mais próximas, nos encorajam a vir para as redes sociais, têm nos encorajado a vir para as redes sociais para que nós ensinarmos a palavra e pregarmos o Evangelho. E eu sinto que esse tempo chegou, né? Onde nós vamos ter uma presença mais forte aqui nas redes sociais. Nós vamos pregar o Evangelho, também nós vamos trazer ensinamentos da parte do Senhor. Nós vamos fazer aqui desse canal um canal onde nós vamos aprofundar em livros. E hoje, nesse primeiro vídeo, nós vamos fazer a resenha de um livro, né? Nós vamos trazer muito daquilo que a gente tem aprendido com o Senhor, com a boa literatura cristã, literatura ortodoxa, dos grandes mestres que passaram pela igreja, os grandes apóstolos da fé, pastores e doutores que abençoaram a igreja ao longo dos seus 2000 anos de existência. E eu vou tentar trazer aquilo que nesses anos nós acumulamos, eu posso assim dizer, de conhecimento e transbordar na vida de vocês. Eu recebi um testemunho de um casal essa semana que me deixou muito feliz, né? Onde eles disseram que eles não tinham o hábito da leitura, eles não tinham o hábito de ler livros bíblicos, de até ler a Bíblia de forma a estudar, né? Não só aquela leitura rápida devocional que a gente faz de manhã quando acorda, que a maioria das pessoas fazem, mas estudar a Bíblia também. Eu sempre digo que a Bíblia não é só um livro para ser lido, ele é um livro para ser estudado e meditado. A Bíblia, ela é um tesouro, e todo tesouro, ele não está na superfície. Deus, ele tem a mania de enterrar tudo aquilo que é precioso, de esconder tudo aquilo que é precioso. Se você pega os metais mais preciosos, o ouro, a esmeralda, que é uma pedra preciosa, a prata, eles estão escondidos, né? O próprio petróleo está escondido nas profundezas da terra. Tudo aquilo que é precioso, Deus tem a mania de esconder. E nós somos uma geração que muitas vezes nós não nos aprofundamos em Deus, no estudo, no conhecimento, na meditação, na oração. Mas eu creio que Deus levanta uma geração no meio de uma geração. Nós somos uma geração fluida, nós somos uma geração imediatista, mas no meio dessa geração tem aqueles que não abrem mão da profundidade. E o canal Ecos do Calvário, ele vem com esse propósito. Esse é um nome que Deus me deu há mais de 10 anos atrás. E é um nome que vem todos os anos na minha vida, vem renovando esse nome. E a gente tem muitos projetos para esse nome, Ecos do Calvário. E o canal é um deles. E quem está aqui nesse canal, nesse vídeo de boas-vindas, já quero te dizer que é um canal de profundidade bíblica. Aqui não vai ser uma oração apenas ali de 5 minutos para abençoar seu dia. Existem muitos canais já assim. Aqui também não vai ser um canal de coisas mais rasas ou coisas mais que você ouve todos os dias, mas é um canal para quem vai gostar de mergulhar profundo na palavra, mergulhar profundo naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu quero começar esse primeiro livro, esse primeiro review que a gente vai fazer de um livro, com talvez o livro que foi o livro que mais me abençoou depois da Bíblia. Eu acho que eu tenho 2 livros, assim, o top 2 de livros, né? Que é o Peregrino e esse aqui, que é Heróis da Fé. Olha como o meu livrinho já tá bem gasto, né? Tá bem velhinho. Hoje, na verdade, ele não tá mais com essa capa, ele tem uma outra capa na editora, ele que é da editora CPAD, ó. E ele já tá com outra capa, outra diagramação. Mas eu não comprei um novo, porque justamente esse aqui tem
uma história, né? Esse aqui já tem uma história com a gente. Ele é um livro que eu também já emprestei a algumas pessoas. Eu emprestei, gente. Hoje eu seleciono muito, assim, quando eu vou emprestar meus livros. Mas às vezes não tem jeito, o Espírito Santo manda a gente emprestar, manda a gente dar. Eu tenho muito amor, assim, pelos meus livros. Mas quando o Espírito Santo, ele nos toca, eu vou lá e sempre presenteio ou empresto, porque se o Senhor que me deu e Ele pede, a gente abre mão, a gente dá. Mas Heróis da Fé, né, é um livro que fala sobre 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. Quando eu leio esse livro, quando eu li esse livro, a primeira vez que eu li, eu tive contato com grandes homens de Deus que passaram pela história, mas que eu não conhecia. E talvez isso vai acontecer com você também. Muita gente já fala sobre Charles Spurgeon, Charles Finney, Jonathan Edwards. Muita gente fala, né? Só que às vezes você não ouviu ainda. E eu te encorajo a você ler esse livro, tá? Esse livro aqui, ele mudou a minha forma de pensar sobre o Evangelho. Esse livro, ele mudou a minha forma de encarar aquilo que Deus tem para mim. Esse livro mudou a forma onde o meu cristianismo, ele botou de ponta cabeça. Porque esse livro nos traz para a centralidade do Evangelho. Hoje, os livros mais vendidos do mundo, até entre os cristãos evangélicos, são livros de autoajuda ou livros de prosperidade. E essa é a perspectiva da nossa geração. Ter prosperidade material, financeira e viver bem. Emoções controladas, família tudo no lugar, uma carreira profissional boa, e ir à igreja aos domingos ali, até servir na igreja, mas nessa perspectiva mais do eu, sabe? Eu estar bem, minha conta estar bem, minha carreira estar bem, minha família estar bem. Estando bem, nós servimos a nossa igreja local e que a igreja local esteja bem também. Então tá tudo ok. Só que esse livro nos mostra a centralidade do Evangelho. O que é a centralidade do Evangelho? Eu tenho assim 3 pilares, né, sobre a centralidade do Evangelho. Primeiro, o Evangelho é glorificar a Deus, né? O Evangelho é a boa notícia de Deus e essa boa notícia mostra a grandeza dele, glorifica ele. Segundo, o amor de Deus através de Jesus lá na cruz do Calvário, morrendo no lugar de toda a humanidade. Essa é o segundo pilar da centralidade do Evangelho. E eu acho que terceiro é a missão da igreja de propagar esse Evangelho ao mundo. Gente, a missão da igreja, ela não é sobre ensinar os seus membros a serem prósperos aqui na Terra. Não é. Essa não é a missão principal da igreja. A missão principal da igreja não é ensinar você a ter uma vida boa aqui na Terra. Embora a igreja possa ensinar isso, mas isso é um papel secundário da igreja. O papel principal da igreja é pregar o Evangelho a toda criatura. É levar o amor e a glória de Deus a todas as nações. E como eu disse no início, existe uma geração dentro de outra geração. Existem aqueles que ainda estão preocupados com isso, tá? Mas existem outros que estão totalmente perdidos. Mas o Espírito Santo, ele continua levantando os seus remanescentes. Deus ainda tem aqueles que não se dobraram, né? Aqueles que não se ajoelharam nem beijaram a Baal. E esse canal a gente quer reunir essas pessoas que vão realmente fazer como esses homens, né? Os heróis da fé, 20 homens que incendiaram o mundo. Então, essa é a missão principal, é pregar o Evangelho. E esse livro fala sobre isso. 20 homens que não consideraram a sua vida como preciosa. 20 homens que o seu bem-estar, ou a sua conta bancária, ou o que quer que seja, não era o seu principal pensamento. O seu principal pensamento era cumprir a missão da igreja, que é pregar o Evangelho. Eu vou ler o sumário para vocês. O nome
dos 20 homens que ali incendiaram o mundo. E eu não vou falar sobre eles, senão a gente ficaria aqui meia hora, uma hora. Mas, até porque também você tem que ler o livro, né? Então eu quero que você leia o livro. Meu principal objetivo aqui é mostrar livros para vocês que transformaram minha forma de pensar e instigar para que vocês leiam, motivá-los a ler. Então, o sumário diz assim, ó, primeiro capítulo, o Salvador espera e o mundo carece. Lembrando que esse livro ele foi escrito por Orlando Boyer, que foi um missionário que veio na primeira onda do pentecostalismo no Brasil, pentecostalismo clássico. Ele veio como missionário aqui para o Brasil, plantar igreja aqui para o Brasil. E ele escreveu livros fantásticos e o maior de todos em termos de vendas foi o Heróis da Fé. Nessa edição aqui, que já tem muitos anos, já tinha vendido mais de 300 mil cópias. Eu acho que já vendeu mais de 500 mil de cópias. Então é um livro assim que todo mundo deveria ler. Lógico que o principal é a Bíblia. A Bíblia é suficiente, mas esse é um livro que traz uma clareza do propósito da igreja e homens que incendiaram a igreja, e eu acho que a gente tem que ter humildade para aprender com eles. Então, o primeiro capítulo, o Salvador espera e o mundo carece. Segundo capítulo é o soluço de 1 bilhão de almas. Então, imagina, vai só imaginando aí o que é que trata aqui esse livro. Aí ele fala primeiro, de Jerônimo Savonarola, que foi o grande precursor da reforma, o grande cisne. Você vai ler lá, vai conhecer a história dele. Martinho Lutero, o grande reformador. Esse aí dispensa comentário, com certeza você conhece, mas aqui vai mostrar algumas facetas da história dele que eu até então não conhecia. John Bunyan, o sonhador imortal. John Bunyan, inclusive, o autor do livro O Peregrino, que depois da Bíblia é o livro mais vendido e mais lido de todos os tempos. Então, vamos fazer um review aqui sobre esse livro depois. Nós temos aqui Jonathan Edwards, o grande avivalista, aquele que pregou um sermão que, depois dos sermões da Bíblia, talvez foi o sermão mais lido de todos os tempos. Pecadores na mão de um Deus irado. Então, nós vamos fazer review sobre esse livro também, sobre esse sermão. Tá só começando o canal, galera. O John Wesley, que é a tocha tirada do fogo. Vocês vão entender por quê a tocha tirada do fogo quando vocês leem. George Whitefield, que é o pregador ao ar livre. David Branner, um arauto aos peles vermelhas. Guilherme Carey, o pai das missões modernas. Christian Evans, que é considerado o John Bunyan de Gales. Henrique Martin, Adoniran Judson, que foi o missionário pioneiro da Birmânia. Carlos Finney, ou Charles Finney, que é o apóstolo dos avivamentos. George Muller, o apóstolo da fé. David Livingstone, acho que é assim que fala. O célebre missionário e explorador John Patton. Hudson Taylor, o pai das missões no interior da China. Carlos Spurgeon, ou Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, um dos meus autores preferidos. A gente tem aqui em casa vários livros dele. Cássia gosta muito também, minha esposa, e a gente lê muito Charles Spurgeon. Pastor Issy, eu acho que é assim que pronuncia, que é o amado líder chinês, um pioneiro de evangelização na China, na época que a China era muito mais fechada para o evangelho do que hoje. David Lightmood, Dale Lightmood, eu acho que é assim que fala, o célebre ganhador de almas. E Jonathan Gofford, que foi também ali um ganhador de almas, que realmente um homem de oração que viveu e gastou a sua vida pelo evangelho. Então esse livro vai trazer a biografia. Eu sou muito ruim em inglês, tá, galera? Então ainda eu preciso melhorar, mas se eu errei alguma pronúncia, me perdoe. Mas é um livro que você tem que ler, reler, estudar. Observe que o meu, ele tá todo marcado. Ó, eu gosto muito de marcar ali textos que me fazem pensar, textos que explodem a minha mente. Porque aí depois, quando eu venho dar uma folheada, eu consigo rapidamente encontrar ali
algo que me chamou a atenção, algo que marcou a minha vida naquela época. Eu li esse livro a primeira vez em 2013, então já tem 12 anos que eu li esse livro. E quando você marca e você vai folheando, você consegue achar coisas que para você naquela época fez muito sentido, né? Para você naquela época mudou a sua forma de pensar e você olha e diz, olha, isso aqui fez muito sentido naquela época para aquele Mateus, porque hoje, depois de 12 anos, já sou um outro Mateus, né? E fez muito sentido para mim. Então, galera, terminando esse primeiro vídeo, eu espero que você leia esse livro, que você propague a mensagem que aqui está, que você, se você já tem como principal missão da sua vida cumprir a missão da igreja, maravilha, isso vai reforçar a tua crença, a tua decisão. Se você ainda precisa encontrar esse caminho, esse livro vai te mostrar muito esse caminho. Eu espero que você compartilhe ele com muitas pessoas. E eu espero que você compartilhe esse vídeo com muitas pessoas, você curta. Vim aqui pro YouTube, vim para as redes sociais. Foi uma decisão que eu tomei esse ano, como eu falei para vocês no início do vídeo. Porque aqui a gente consegue pregar o evangelho de forma gratuita. E é grátis para mim postar aqui, é grátis para você também assistir. E essa mensagem chegar a mais pessoas, essa mensagem chegar a milhares de vidas, se assim o Senhor soprar esse vídeo. E vidas serem abençoadas de forma gratuita, porque eu creio nisso. De graça nós recebemos e de graça nós temos que dar. Que Deus abençoe sua vida, sua família e até o próximo vídeo.